Meu caro ouvinte, bem-vindo de volta a mais um programa Cine Poeira. E no programa de hoje, Massacre no Bairro Japonês. Showdown in Little Tokyo. Produção de 1991, dirigida por Mark L. Lester e protagonizada por Dolph Lundgren e Brandon Lee, com Cary Hiroyuki Tagawa e Tia Carrere. Eu estou aqui com meus comparsas Ronald Perrone e Oswaldo Neto. E eu, primeiramente, vou começar perguntando para você, Ronald Perrone, porque, afinal de contas, eu acho que de nós três aqui, você é a pessoa que tem uma relação afetiva mais intensa com esse filme, né? Você pode contar um pouquinho sobre a sua relação com esse filme? Eu fico muito feliz de ter perguntado isso, porque eu tenho uma história muito bonita com o Massacre no Bairro Japonês. Tudo começou lá em 1993, por aí, eu lá com meus 10, 11 anos de idade. Todas as férias a gente ia para casa de uns parentes, onde reuniam os primos, e a gente ia na locadora pegar filmes, né, para assistir e tal. E os tios, geralmente, de olho no que a gente estava assistindo, falava: pega lá o filme do Fievel, lembra do Fievel, aquele ratinho? Ou A Pequena Sereia, pega A Pequena Sereia. Só que eu já assistia Stallone, eu já estava assistindo Os Irmãos Kickboxer, meu pai gravava Rambo para mim, para eu assistir. Então, eu não queria ver o Fievel mais, eu já tinha visto o Fievel umas 10 vezes. Eu queria ir na locadora e pegar um filme que eu realmente queria ver. E o que eu iria ver naquele momento era Massacre no Bairro Japonês, porque eu já tinha visto o trailer em algum momento, ou em alguma outra fita que eu tinha alocado, que sempre tinha os trailers, né, no início. Eu fui com meus primos lá, alguns com 6 anos, outros com 7, eu com uns 10, meio que liderei lá, peguei o Fievel, peguei A Pequena Sereia e pus o Massacre no Bairro Japonês no meio. E não sei o que aconteceu, o que deu lá no balconista da locadora, ele liberou. Ele liberou esse filme para uma criança de 10 anos de idade. Ele deve ter pensado, esse filme deve ser para ele, o Fievel deve ser para a molecada, e um adulto pediu para ele pegar o Massacre no Bairro Japonês. Vou deixar levar. Enfim, eu tranquei todo mundo num quarto e pus o Massacre no Bairro Japonês para quem quisesse ver. E pronto. Bastou o Dolph Lundgren descer naquela corda logo no início, no meio do ringue, para bater em 2 caras que estavam lutando, para um monte de molecada já começar a chorar e querer sair do quarto. Mas eu já percebi que era um filme especial. E ao longo do filme, os que sobreviveram comigo, né, nessa jornada que foi assistir esse filme pela primeira vez, a gente teve um momento realmente especial ali, né? Ao longo do filme a gente vivenciou coisas que nunca tínhamos vivenciado antes. E então foi um filme muito transformador, realmente um filme que definiu vários detalhes do meu caráter. Ao longo dos anos eu vi esse filme pelo menos umas 36 vezes, e até hoje, quando eu revejo, eu fico maravilhado com a grandeza de Massacre no Bairro Japonês. Um clássico. Que bonito, Ronald. É sempre bonito ouvir uma história assim. Vai saber como é que tá a cabeça dos teus primos hoje em dia, né? Com o impacto que você causou neles, né? Mas enfim, o trauma que você forçou ali, mas tudo bem. Também Todos os dias passam bem, eu espero. Até onde eu sei, vivos estão, mas se passam bem, já é outra história. Eu também não quero saber. Ai. Imagina quando for pai. Oswaldo Neto, e você, meu amigo? Como você conhece esse filme? Você também deve ter visto esse filme quando era moleque, eu suponho. Pois é, esse realmente sim, foi quando era moleque. E passava, né? Esse filme também é uma presença constante naquela sessão de fim de noite de domingo da Globo, Domingo Maior. Tinha pelo menos umas 8 ou 10 exibições garantidas no ano, né? De Massacre no Bairro Japonês no Domingo Maior. E é o que também ajuda, porque o filme é muito enxuto, né? O filme concreto tem 79 minutos, né? A versão final do filme, né? Assim, a pessoa que reclama muito desse filme, assim, tal, fica pegando muito no pé, a pessoa simplesmente... eu acho que a pessoa não deveria dar bola para cinema de ação, sabe? Porque, cara, esse filme aqui... É um quebra-pau a cada 10 minutos, ou menos. Não tem o que reclamar, né? A essência do cinema de ação tá toda nele, né? É um filme de ação puro, aquela pureza cristalina, assim. Puro suco de cinema de ação, isso é um fato. Tudo aquilo que não precisa de estar no filme não tá. Qualquer coisa que você vê normalmente num filme de ação, do tipo, sei lá, cenas do policial rebelde levando bronca do superior.
alguma cena envolvendo, sei lá, algum personagem secundário que não tem qualquer ligação com a história principal. Nada disso tá no filme. Todo mundo que aparece no filme, fora talvez alguma coisa ou outra, tá diretamente ligado à questão de 2 policiais enfrentando a Yakuza nos Estados Unidos. Tanto para impedir o carregamento de drogas deles, quanto para a questão da vingança pessoal, né, do personagem principal, que é o do Dolph Lundgren. E assim, eu quero saber uma coisa. Esse é um filme que eu também vi quando era moleque, eu ainda me lembro da propaganda dele na televisão, até porque esse título, né, vamos combinar, ele é muito chamativo, né, Massacre no Bairro Japonês. Eu pensava uma coisa, nossa, o filme foi lançado em 91, eu não sei se ele chegou no mesmo ano aqui no Brasil ou se chegou no ano seguinte. Se ele chegou em 92 aqui, eu tinha 6 anos de idade. E eu devo ter assistido esse filme há 1, 2 anos depois, no máximo. Na televisão, assim, no tela quente, eu lembro. E, poxa, é tudo aquilo que o Luiz, de 8 anos de idade, já gostava no filme também. Que era, tipo, também já conhecia Van Damme, já conhecia todo mundo, né? E Stallone, Schwarzenegger, quem mais que fosse, né? Como já comentei aqui antes, né? Se você era um sujeito forte, com uma arma na mão, ou que soubesse dar um chute na cara, né, naquele período, você era meu ator favorito. Eu não queria saber de Al Pacino, de De Niro, sacou? Eu nunca vi o De Niro dar uma voadora antes. O Al Pacino nunca trocou porrada com o Van Damme. Nunca vi Dustin Hoffman combater o mal, o crime ao lado do Don Wilson. Então, sabe? A gente também nunca viu o Warren Beatty dando um espacate, né? Então, sabe, pra que eu queria ver essa gente? Sabe? Era como eu definia. Filme de drama. Eu defino tudo como filme de romance. Podia ser um filme dramático, sério. Filme de romance, não quero ver filme de amor. Eu quero ver, eu queria ver. Ou você me fazia rir, ou você, né, aumentava os batimentos cardíacos com, né, muita adrenalina. Podia ser só alguns socos na cara. Eu também não exigia muito, assim. Eu era tendo o mínimo ali. Na minha cabeça, podia ser aqueles filmes lá de karatê do Fabrício De Angeli, ou o, sei lá, Comando pra Matar, que pra mim era do mesmo nível, assim. Eram grandes filmões do cinema internacional, né? E eu adorava. Então, sim. Inclusive, é do mesmo diretor, né? Mark Erlaster. O Mark Erlaster, eu costumo dizer, né, que ele tá nessa categoria de diretores que a gente passou. Mesmo moleque, a gente anotou o nome do Mark Erlaster, né? Prestou atenção naquele nome, porque, pô, o cara que fez Comando para Matar e Massacre no Bairro Japonês tem que ser um sujeito especial. E daí, né, que foi se assistindo mais coisas dele, né? Nada assim, digamos assim, no nível de ação tão descerebrado quanto esses dois. Mas o Maquinete também tem muito filme legal. Não, pra mim, o filme legal dele é Comando pra Matar e Massacre no Bairro Japonês. É quando ele foge muito do arroz com feijão dele que ele fracassa. Se vocês já assistirem, por exemplo, aquela comédia dele, tem o John Candy e o Eugene Levi dos anos 80, aquilo ali é pior do que encoxar a mãe no tanque, brother. Ele assume que é ruim. A habilidade dele em fazer comédia é igual, sei lá, meu irmão, a minha pra traduzir grego clássico, assim, não sabe? Não dá. Mas quando você bota, né, umas figuras ali, né, alguma circunstância que obrigue pessoas assim, a se matarem, você vê sim, né, momentos bastante especiais. Vamos falar um pouco, até para situar, se por algum motivo alguém que está ouvindo a gente nunca viu Massacre no Bairro Japonês, vai saber. Não conhece a sinopse do filme, não conhece a história. De repente você gosta de ouvir a gente, mas você não viu os filmes ainda. Porque a gente agradece, inclusive, o afeto, se for o seu caso, querido ouvinte. Vamos falar um pouquinho. Mark Lester. Como ele ficou conhecido? Quais são os primeiros filmes dele? Vamos falar um pouquinho disso? O Mark Lester, ele tem um filme que se destacou muito, que foi o Stunts, que é um filme que, como o próprio nome está dizendo, ele lida com essa coisa dos dublês, né? Em sets. Inclusive, foi um filme que foi estrelado pelo grande Robert Forster. Né? É um thriller, né, ambientado nesse meio aí de dublês, cenas perigosas, coisa e tal. Ele também tem um filme, que é o chamado Ricksploitation, Truck Stop Woman. Foi um filme que também chamou a atenção para ele, né? De 74. E tem ainda o infame Roller Boogie, né, 79, né, que é um daqueles filmes feitos na era disco que envelheceram mais do que a gente em 5 anos, já, entendeu? Em 5 anos que o filme foi lançado, ele já virou datado. E claro, né, até, né, ele foi fazendo diversos filmes, até ele também fazer Os Donos do Amanhã, né, em 82, né, que foi um filme também marcante. E foi justamente esse trabalho dele em Os Donos do Amanhã que fez com que ele dirigisse o Firestarter, né, o
Chamas da Vingança, que foi uma das várias adaptações de Stephen King nos anos 80. Eu achei um filme interessante, né? É um filme que tem suas falhas. Eu, inclusive, assisti pela primeira vez no ano passado o Firestarter. Até então não tinha assistido. Claro, né? Tem um elenco muito bacana, né? Tem o David Keith, né? Não confundir com o Keith David, o David Keith. A Drew Barrymore, né? Praticamente saída do ET, George C. Scott e Martin Sheen. E vale a pena dar uma conferida no Chamas da Vingança. E logo em seguida, ele caiu nas graças do Joel Silver para fazer aquela maravilha chamada Comando para Matar, né? Que comentamos mais cedo. Daí em diante foi só alegria. Dá pra ver que ele é um diretor que não ficou muito preso só na ação, né? Ele tentou outros gêneros. O Firestarter é um filme de horror, Roller Boogie, a comédia, né? Que o Luiz citou, foi logo depois do Comando para Matar. Depois ele fez ainda... O Só Alegria não se aplica a esse filme. Eu confesso que eu nunca assisti, mas um dia eu paro pra ver. Depois ele foi fazendo alguns filmes, né, até chegar no... Fez a continuação dos Donos do Amanhã, depois fez o Massacre no Bairro Japonês, e aí ele entrou mais numa fase do cinema, não sei se todos, mas a maioria já do cinema voltado direto pro vídeo, né? Isso, os filmes mais independentes. Inclusive, foi a experiência dele com a Warner no Massacre do Bairro Japonês que fez ele abandonar, realmente. Ele abandonou o Studio System. O corte original do Mark Lester para o Massacre no Bairro Japonês tinha 1h30. E a Warner ficou insatisfeita com o filme e danou corte para deixar ele ainda mais enxuto. Editaram tanto o Massacre no Bairro Japonês que, inclusive, a famosa fala do Brandon Lee, né? Você tem o maior pinto que eu vi no homem, né? Aquela fala histórica que a gente obviamente vai repetir aqui a seguir, né? A fala originalmente era: você tem o maior pinto que eu já vi em um homem branco. E na edição cortaram isso. Eles cortaram muita coisa e também mudaram muita coisa do lugar. E isso fica perceptível em algumas situações. Por exemplo, tem a cena que o cara é preso logo no início, é levado para a delegacia e depois ele faz um mini ritual lá e quebra o próprio pescoço. Na cena seguinte, um pouco depois, quando o Yoshida, né, que é o grande vilão do filme, vai cortar a cabeça da loura, numa cena sensacional, esse personagem que se matou, ele aparece, né, inclusive com um close na cara dele. Ou seja, esqueceram, né, remontaram a coisa ali, esqueceram de cortar o personagem, já tinha morrido. Provavelmente ele teria se matado numa cena seguinte, na montagem do Mark Lester. Mas, Conrad, agora que já apresentamos, né, o responsável por esse filme ser como é, ou pelo menos parcialmente responsável pelo filme ser como é, você pode falar pra gente, apresentar a sinopse do mesmo? A sinopse é tão direta, né, esse filme, né, um filme tão direto na ação que praticamente tudo que a gente falou aqui já resumiria, né? A trama do filme, ela é focada em dois personagens muito icônicos, né, para o cinema de ação americano dos anos 90, que é o Chris Kenner, que é um policial vivido pelo Dolph Lundgren, que é branco, louro, de olho azul, fortão, mas que teve uma educação japonesa. Ele morou no Japão durante a infância, então ele tem uma ligação muito forte com a cultura japonesa. E ele faz parceria com o Johnny Murata, que é vivido pelo Brandon Lee, que é um nipo-americano, mas que não tem raiz nenhuma fincada nas suas origens japonesas. A única coisa que une esses dois, a única coisa em comum entre eles, é que os dois são bons na porrada, nas artes marciais. Nisso eles estão, assim, afinados, né? O Brandon Lee tem momentos ali de lutas que roubam o filme pra ele. E o Dolph Lundgren com aqueles ganchos remanescentes do Drago dele, que é espetacular também. Então as cenas de luta desse filme são, assim, impactantes, né? Porque essas duas figuras foram muito bem aproveitadas. E os dois estão na linha de frente aí, no combate à criminalidade ali no bairro Little Tóquio, em Los Angeles. E com a chegada desse novo chefe, que vindo direto da Yakuza no Japão, chamado Yoshida, vivido pelo Keri Hiroyuki Tagawa, que não apenas comanda o tráfico de drogas do local, promovendo até uma revolução, né, uma junção de várias gangues, vários estilos aí para repassar a droga para a sociedade, mas também ele tem esse laço com o passado do próprio Kenner, né?
acaba se vendo numa jornada de vingança. Cara, esse filme, ele foi feito de alguma forma, o filme é de 91, né, ou seja, você ainda tinha um pouco a bala dos anos 80, eu não tenho muita noção de como é que foi isso nos Estados Unidos, mas nos anos 80 o Japão foi um país que, tipo, você teve um boom econômico gigante, que afetou dentro do país, assim, tipo, desde, sei lá, a arquitetura, a música, sabe, as relações sociais, os papéis sociais, a mulher começou também a ganhar um espaço ainda maior, um espaço no mercado de trabalho, etc, né, teve umas coisas assim. E no mundo também, o Japão era visto como, tipo assim, a nova parada, sabe, o futuro é japonês, tinha uma coisa assim. E tem muitos filmes, ainda nos anos 90, que tocam, né, de alguma forma nisso, né? O Johnny Mnemonic, por exemplo, tem uma pegada meio disso. Inclusive, o próprio vilão, né, o Yoshida, né, no momento ele fala, né, o muro de Berlim caiu, a Rússia deixou de ser uma superpotência, então é o Japão que vai pegar essa fatia aí pra ele. E Mark L. Lester, né, juntando, que, se eu não me engano, a formação dele na faculdade, inclusive, era em ciência política, né? Pegou toda a sensibilidade que ele já tinha mostrado em filmes como Os Donos da Manhã, Comando para Matar, etc., e trouxe isso para repensar a questão da expansão da economia japonesa nos Estados Unidos, colocando um policial americano com influência japonesa e um policial nipo-americano que é basicamente um puta de um garoto do Valley, como dizem lá nos Estados Unidos, um cara da Califórnia e tal, que não tem absolutamente qualquer nexo, né, cultural com o Japão para enfrentar a expansão econômica japonesa nos Estados Unidos. É isso? Inclusive, nesse sentido, o filme mais xenófobo do período é o Kinjite, né? Com o Charles Bronson, do Jane Thompson. O Kinjite é aquele tipo de filme que eu acho que pra sensibilidade de hoje, toda vez que eu assisto, eu sinto que eu posso ser preso. Só por estar vendo o filme, assim. Alguém vai aparecer a polícia, alguém vai chegar, vão vazar na internet, vão fazer assim, uma exibição, tipo assim, inclusive vendo Kinjite na internet, e eu vou perder, sabe qual é? Contato com a sociedade. As pessoas vão me renegar. Porque tem umas coisas ali que são, meu Deus do céu, sabe? Em comparação, de fato, o Massacre do Bairro Japonês, ele é até suave. Mas não é muito mais suave que ele, não. Pois é. Estereótipo tem de rumo ali. Ele apresenta muito bem a cultura da Yakuza para nós, espectadores, né? Que naquele período a gente não tinha muito acesso aos filmes do Fukazako, por exemplo. A gente não via Seijun Suzuki. Então a gente não sabia muito bem como é que funcionava esse lance da máfia japonesa. Antes de eu ver Massacre no Bairro Japonês, eu cheguei a assistir Chuva Negra do Ridley Scott, né? Que é outro filme muito marcante. Sim, só que o Chuva Negra, os personagens americanos vão até o Japão, né? Aqui já começa a invasão, né? Tem essa diferença. E a coisa do homem branco se apropriando, assim, daquela figura, né? Tão oriental, tão japonesa, como ninja, como os samurais. Isso também era outro boom que surgiu nos Estados Unidos no cinema americano, muito promovido pela Canon, por exemplo. E teve o Franco Nero de ninja, teve o Michael Dudikoff de ninja, o David Bradley de samurai americano. A gente teve até o Viggo Mortensen também enfrentando a Yakuza no American Yakuza, que é um bom filme, inclusive. Teve uma continuação também que é muito boa com o Michael Hooker. E aí temos o Massacre no Bairro Japonês, que pega toda a essência disso também e mistura ali no meio. Eu acho que no fim das contas, o Oswaldo comentou outro dia, uma citação, eu acho que foi do Joe Dante, dizendo que você quer saber sobre a questão política de um país, veja seu filme de horror, né? Eu acho que no caso dos Estados Unidos, assim, você quer saber o que o americano tava se cagando de medo mesmo? Vê os filmes de ação. E aí você vai ver toda a paranoia, qualquer paranoia política, assim, sociocultural econômica, vai estar ali. É impressionante. Inclusive, o Massacre no Bairro Japonês, né, dá ao espectador uma oportunidade sem tamanho, que é ver o Dolph Lundgren falando japonês, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. O Dolph Lundgren, nesse filme, ele é tudo aquilo que o Wolverine do Hugh Jackman jamais conseguiu ser. Ele é muito mais Wolverine do que o Wolverine do cinema, assim. Ele tem uma ligação forte com o Japão, ele fala a língua com fluência, ele tem uma coisa muito despojada e tal, né, jaqueta de couro e tal, mas você vê que é um sujeito com um nível cultural enorme, ele é muito inteligente, ele é um homem com modos quando, né, ele quer ter modos, ele é capaz de ser extremamente cuidadoso e sensível quando a ocasião exige, né. Ele é um homão da porra.
o Dolph Lundgren, assim. Eu acho que nenhum personagem dele, por mais que seja um filme, né, desse tipo, assim, né, com uma pegada meio B e tal, é um dos tipos, curiosamente, mais refinados que ele interpretou na sua carreira de astro, na minha opinião. Eu fiquei pensando na revisão, né, justamente por conta dessa ligação do personagem com o Japão, né, que eu não sei, eu não cheguei a procurar nada, eu não sei, eu veria o Steven Seagal, né, carando esse papel, né, o Steven Seagal daquela época. Mas no mesmo ano saiu o Fúria Mortal, né. Exatamente. E vamos falar um pouquinho sobre o personagem do Johnny Murata, que de alguma forma serve pra gente, né, espectador, também adentrar, né, no submundo da Yakuza, né, do crime na história. O Johnny Murata, né, o Ronald já falou, é um cara que ele não tem ligação nenhuma com o Japão, né, apesar de ser filho de mãe japonesa e tal. A única ligação dele com isso é o fato dele ser faixa preta em artes marciais. Mas uma coisa que eu acho impressionante, e uma coisa que eu acho muito interessante em termos assim, de construção de mundo do massacre mais japonês, é que notoriamente nesse universo não existe Kinji Fukasaku, não existe Teru Ishii. A Toei só deve ter feito um filme de Tokusatsu, sabe qual é? Em suma, o gênero Yakuza não existe. O filme lá, aquele filme lá do Yakuza, lá também dos anos 70, com Robert Mitchum e o Kenta Kakura, nunca foi feito. Operação Yakuza, nunca foi feito. Duvido, inclusive, que o filme de samurai fosse também profundamente feito. O filme Harakiri também nunca existiu, do Kobayashi, não é? Sim. Massacre Kobayashi. Em suma, se existia um cinema desse tipo no Japão, ficou todo no Japão e os Estados Unidos nunca pegaram. O Johnny Murata não sabe, embora seja um policial que está indo trabalhar, inclusive, justamente na parte da Little Tokyo, lá em Los Angeles, ele não sabe porra nenhuma de Yakuza. Porra, das coisas mais óbvias. Ele tem uma tatuagem, ele é um Yakuza, é tipo assim, esse grau de, sabe, ignorância que nós estamos lidando. E eu acho isso incrível. Uma coisa que eu acho bem curiosa, né? A gente tá falando, obviamente, de um filme que é naquele modelo do buddy movie, né? De parceiros assim, que a princípio não se bicam, coisa e tal. Mas você nota que o personagem do Brandon Lee, ele faz mais às vezes de sidekick do que de parceiro, de fato. Ele é muito sidekick, ele é muito aquele cara que levanta a moral do protagonista, né? Tá sempre elogiando, tá sempre se impressionando com ele, e por aí vai. Há uma desconstrução na estrutura do gênero buddy movie, buddy cop movie, né? Porque geralmente os dois personagens não se bicam e tal, depois há aquela ligação dos dois para derrotar o crime, mas né, a admiração pelo Murata, pelo Kenner nesse filme, extrapola um pouco a amizade, né? Extrapola até a parceria, a camaradagem, né? Para virar outra coisa que, literalmente, vou falar aqui com todas as palavras, né? O Johnny Murata queria ver o Kenner nu na cama, só isso. Eu acho que o termo que você está procurando, Ronald, chama-se broderagem. Uma broderagem, cara, broderagem ainda fica a um limite, né? Não fica mais não. Não. Isso já foi. Isso é como surgiu o termo broderagem, em 2020 já era isso. Eu tô falando no cinema, nos filmes. Nos filmes havia um limite que eles não ultrapassavam. Esse filme quebra esse limite totalmente. O personagem do Brandon Lee, né, olhando hoje, assim, com todas as histórias que surgem de que o personagem dele é meio chegado. Né? Eu fui assistir, quando eu revi agora, eu fui vendo o filme e falando assim, não, é broderagem, é bromance antigo, né? Que havia um limite. Bromance, se concordo, né? Bromance é isso. Isso que você está pensando é o bromance. A broderagem inclui até uma punhetinha escondida. A boa e velha mamada no sigilo. Quem usa Tinder já deve ter visto muitos perfis com essa proposta. Enfim, no caso, se você for um homem no Tinder. Falando sério, eu não acho que o Johnny Murata seja gay. Não. Só que a questão é que... Ele é bissexual. Exatamente, eu também acho. Isso eu acredito que ele seja. Mas a questão que eu acho muito engraçada é porque, de fato, assim, rola essa coisa dele ser ele fica em segundo plano, né? O filme ele é mais um veículo do Dolph Lundgren do que do Brandon Lee. O Brandon Lee tá aí quase que pra ser meio que, não sei, apresentado ao público. Sabe aqueles filmes assim, tipo assim, ir apresentando fulano? Ele tá no legal abaixo, assim. Eles não tem, de fato, o mesmo peso narrativo, né? Não, até nos créditos. Os créditos do nome do Dolph Lundgren aparece e depois, quando vai aparecer o do Brandon Lee logo em seguida, ele tá com uma fonte menor. Porque faz um certo sentido, porque naquele momento o Brandon Lee ainda estava aparecendo em Hollywood. O Dolph Lundgren já tinha feito o Red Scorpion, o Justiceiro, né? Ele já tinha o nome mais estabelecido. E na narrativa isso
totalmente, exatamente, He-Man. Na narrativa é totalmente isso. A questão central aí do vilão é uma questão pessoal do Landry com o Tagawa. Ele tá ali pra junto, né? Ele vai nessa junto, tá, e dá uma ajuda ali. Embora ele tenha uma boa participação no filme, fora isso, assim, a participação dele, física dele no filme não é muito menor do que a do Landry. Basicamente, quase todos os filmes de ação tá junto. O personagem realmente é um personagem de menor importância, né? Vamos admitir, né? Mas uma coisa que eu acho maravilhosa no personagem do Brandon Lee é o quanto ele é debochado, assim, né? Ele é uma figura. E ele é o tipo de cara que ele não se leva muito a sério. Então eu não acho que tenha, pelo menos não propositadamente, né? Eu acho que em termos de subtexto, claro, mas porque a gente sabe que tipo, é nisso que o cinema existe, né? É naquilo que fica sugerido, né? É naquilo que pode ser interpretado, né, pelo espectador. Eu não acredito que existe uma dinâmica abertamente queer entre Murata e Kenner. Então, é o que eu ia completar aquela hora. Na verdade, eu acho que tem sim. Até um determinado ponto, você acha que não, que é só mesmo a broderagem. Mas quando chega naquele ponto que ele fala, com todas as palavras, de que o pau do Kenner é o maior que ele já viu em um homem, aquilo ali, meu amigo, não tem como negar mais, não tem como discutir. Ele já viu outros paus de homens para fazer a comparação. Eu diria que ele já viu outros paus. Mas não é aquela coisa... Eu entendo o que o Luiz quer dizer. É o maior pau que ele viu num homem. Então, para fazer essa comparação, ele já viu outros, né? De outras espécies, inclusive. E abre, né, aqui um parênteses, meu Deus do céu, o que será, qual será o kink de Johnny Murata? Não, inclusive porque no momento ele fala, né, quando tem uma emboscada na casa do personagem do Kenner, né, aí ele fala, eu sabia que ela ia pra sua cama, não sei o quê. Não, ela estava assustada. Aí ele disse, só acredita, eu vi você tirando a roupa. Não, e não é só ele falando isso, de tipo, eu sabia que isso ia acontecer, e meio... Dá pra ver na clara dele o ciúme, a expressão no olhar dele, o ciúme que ele ficou. Ele queria que tá na cama. Ele praticamente pede para ser convidado para passar a noite na casa, né? Claro, já deu desculpa. Não, vou procurar um hotel. Não, nós temos outros... Esqueci até a palavra que ele usa lá, que ele pergunta, mas o que é isso? Futon, nós temos outros futons. Futons, é. E aí o Adolfo só olha para baixo. Ele fica assim, todo feliz. Hoje tem. Mas não rolou. Mas de fato ele fica no primeiro momento quando ele descobre, porque nem isso ele sabia que existia, né? O sushi erótico, né? Nem isso ele sabia que existia. Ele não sabia que existia sushi erótico. Eu quero saber qual... Rapaz, posso dizer que eu descobri que existia sushi erótico antes dele, né? Por causa do Faustão. Eu descobri depois, pô. Eu descobri vendo Massacre Mágico Japonês. Eu também. Só que eu não esperava que eu fosse descobrir isso junto de um personagens centrais. Eu, com 7 anos de idade, e Johnny Murata com quase 30, descobrimos na mesma época que existia um sushi erótico. A gente vai prender esses caras, seguindo todo o procedimento, e a gente ainda vai comemorar comendo um sushi naquele negócio aí. Porra, o Johnny Murata é um cara que ele tá fim de zoeira, né, no fim das contas, né? Porque ele também gosta de mulher, né? E ele fica encantado com a personagem da Tia Carrere, né, a princípio, né? Parece legítimo. Ele, nossa, que mulherão e tal. Mas depois o olhar dele vai todo pro Kenner, não tem como. Não tem como. Vai pro pênis do Kenner. Uma coisa que eu reparei, depois eu procurei na internet para ver se realmente eu não estava viajando, né? Que a igreja que aparece, né? Logo depois da cena que a amiga da personagem da Tia Carrere, a Angel, né? É decapitada. Aquela igreja é a igreja do Prince of Darkness, do John Carpenter. É a mesma igreja. Que maravilha. Inclusive, eu me lembro que essa cena da decapitação era cortada de todas as exibições da TV. É algo bem rápido, né? É tipo um frame, e mesmo assim cortavam. E essa cena é muito interessante, porque como a gente já comentou antes, esse filme ele não tem gordura. Então mesmo essa personagem que é morta pelo Tagawa, que é feita pela atriz, eu acho que é Renée Griffin, o nome da atriz, que eu cheguei a ver algumas outras coisas dela agora. Tem uma comédia chamada The Stone Date, uma comédia dessas bobas, do começo dos anos 90, assim, que eu lembro que eu me amarrava dessa porra quando passou tipo, na Record, sabe? E ela era linda, essa mulher. Enfim, eu lembro que é basicamente o seguinte, você vê ela fumando aquele crack doido lá, né, o Ice, que é a droga lá do filme, né, que os caras querem contrabandear, e nessa mesma cena que você vê ela fumando esse troço, você vê a personagem da Tia Carrere. E elas conversam um pouquinho, ela fala que tá com medo, não sei o que lá, e ela é chamada pelo chefão, né, feito pelo Tagawa, pra conversar com ele. E pouco depois disso ela morre. Tipo, se tudo isso durar uns 5 minutos,
O arco dramático dela envolve ela tá tensa fumando o bagulho dela sozinha. A amiga dela chega e fala, porra, você falou que tinha parado dessa parada. Você devia fazer isso. E ela explicita, né, um pouco a angústia dela. Ela é chamada pra falar com o chefão avisa que, tipo, pegou ela conversando com outro maluco que ele matou antes sobre, né, o que dava pra acontecer. Ela oferece seu corpo em troca de sobrevivência pro chefão, então a gente ainda tem acesso à nudez da atriz pra em seguida ela ser decapitada. Meu irmão, como é que toda essa cena, como é que ela não ganhou uma indicação de melhor atriz coadjuvante pro Oscar de 92? É uma daquelas troças que mostra que essa premiação não serve pra avaliar absolutamente nada. Não, mostra o preconceito, né, da indústria com o gênero de ação de baixo orçamento, né? Porque é incrível. Todo mundo que vê o filme lembra dessa cena. Qual é a cena? A loura que é decapitada pelo Tagawa. A Angel. Ela tem um nome marcante, que é Angel. E, tipo, quando você desenvolve um mínimo de laço com ela, ela morre. O filme não perde tempo com essa mulher. Talvez um outro filme fosse dar mais uma cena com a Angel. Ali não, rapaz. Ela já apareceu, você já viu, você já sabe de tudo dela. E ela é amiga da Gia Carrera. E ela morre. Caraca! 5 minutos, parceiro. É 1 minuto pra ponto de desenvolvimento do personagem, cara. Isso é inacreditável. Então, a Warner cortou também cenas mais dramáticas que aconteciam, né? E também cortou mais cenas que aquele outro policial aparecia. O Nelson lá. Que é citado várias vezes, mas ele aparece quase nada. Eu me leva uma questão curiosa. Eu sei que isso causou uma tremenda frustração no Mark Lester na época e tal, né? Como o Oswaldo aqui já comentou aqui, esse foi o tipo de coisa que fez ele desistir de trabalhar com grandes estúdios. Esse deve ser o único filme que eu tô ciente que teve uma interferência de estúdio da visão do diretor, em que, francamente, eu duvido que na visão original do autor ia ficar melhor do que o resultado final. Porque o filme ficou com 1 hora, o quê? E 18 minutos de duração. 19, né, por assim dizer, né? Isso tá incluso os créditos do filme. Eu duvido que as cenas que foram cortadas fossem melhorar ou amplificar qualquer, sei lá, arco narrativo de algum personagem ali. Eu acho que o fato desse filme ter sido limado pelo estúdio contribuiu pro filme ser essa quase obra-prima que ele é. Concordo. O filme conseguiu sintetizar tudo que precisava ali, em termos de máfia, em termos de ação, em termos de storytelling, em termos de construção de personagens, tudo que ele precisou, ele conseguiu condensar nesse menos de 1h20 aí. O que viesse depois, talvez se a gente tivesse contato com esse corte do Mark Lester, talvez a gente pensasse, não teria tanta coisa para se cortar mesmo e tal. Mas já que eles cortaram, a gente foi apresentado nessa versão mais reduzida, não sinto falta também de nada que o Mark Lester pudesse acrescentar também, não. Eu sinto só um pouquinho de nada mais de caracterização, sabe? Dos personagens. Você vê o personagem do Tagawa, é aquele vilão malvadão e só, né? É um vilão que é melhor no filme, porque ele é interpretado pelo Tagawa. Exato. Ele não precisa nem abrir a boca para provar que ele é o cara mais perigoso do planeta Terra, né? Só pelo olhar dele você percebe isso. Mas, tipo, quem contratou ele para matar os pais do Kenner? O que aconteceu depois que o Kenner, criança, corta o olho dele? Não mostra, né? Não mostra se o Kenner fugiu, se ele mesmo não quis matar o moleque. Nada, fica umas coisas meio ponta solta demais, assim. Mas, ao mesmo tempo, cria um mistério, né? A gente não sabe dessas coisas e no decorrer da trama a gente também não se importa tanto. Eu, pelo menos, não me importo tanto em descobrir. Eu tenho pra mim que Yoshida é, à sua maneira, um dos melhores vilões do cinema. Com certeza, isso é fato. Obviamente que, tipo assim, um ator com metade do magnetismo do Tagawa não funcionaria. O Rick Yune, que é um cara que eu gosto, não daria um Yoshida. Se fosse um filme mais contemporâneo, quero dizer, né? O Massacre japonês. E o Rick Yune, ele é quase que uma versão 2.0 do Tagawa. Só faz vilão, praticamente. E sabe dar umas porradas também. E é mais bonitão, né? Mais feita de modelo. O Tagawa, ele pode ser o cara mais adorável do mundo na vida real. Pode ser o cara mais profissional, amigo, gente fina. Mas você não consegue imaginar aquele homem. Você pode fazer um filme inteiro do Tagawa cuidando de animais, adotando crianças de países que passaram por conflitos políticos, sei lá, meu irmão, multiplicando pão e peixes para as pessoas se alimentarem, que eu ainda acho que eu vou olhar para ele e pensar, ele vai matar todo mundo. Você dá mole para ele vai te esculachar. Ele tem, assim, uma cara, umas feições tão ameaçadoras e tão maliciosas que, sei lá, bicho, eu acho que pra mim não tem vilão de horror que se compare
ao Keri Hiroyuki Tagawa. O sorrisinho dele e aquela voz suave dele falando. Meu irmão, é muito foda. É aquele tipo de homem que você acredita que qualquer coisa é possível de acontecer. A única vez que eu me lembro dele fazendo o papel de pessoa menos maléfica, né? É quando ele tá todo fantasiado de macaco no Planeta dos Macacos do Tim Burton. Que ali você nem reconhece ele, né? Então ele dá pra fazer um personagem mais bonzinho, né? Mas com o rosto oficial dele, também não consigo vê-lo fazendo um papel bom, não. O rosto oficial. O rosto oficial é ótimo. Inclusive, sobre a questão da voz dele, é justamente na cena da morte, né, do Philip Tan, né? Tanaka, lá, esmagado pelo negócio lá do ferro velho, né, no carro, que ele ainda solta assim, it breaks me. Isso me destrói. Mas, é claro que a gente tá falando com ironia, né? Cara, na minha opinião, o Keri Hiroyuki Tagawa, se ele não for o melhor vilão dos anos 90, ele é pelo menos um dos 3 melhores vilões dos anos 90. Eu digo não esse filme específico, eu digo pelos inúmeros papéis de mal que ele fez naquela década. O Keri Tagawa divide o páreo de melhor vilão dos anos 90 com Keri Tagawa em Mortal Kombat e Keri Tagawa no Passagem para o Inferno, que é outro filme que ele fez com o Dolph Lundgren. Ele é fogo. O Shang Tsung dele basicamente mudou o Shang Tsung no videogame. Mudou. Assim, você percebe até que em encarnações mais recentes do Mortal Kombat, os caras voltaram a pegar o que ele fez. Ele chegou a ser chamado para dublar o personagem de novo. Teve uma série online do Mortal Kombat, eu esqueci agora o nome, que se encontra no YouTube, pra quem não tem acompanhado. Que, inclusive, na segunda temporada, quem vive Johnny Cage é o Casper Van Dien, e o Mark Dacascos interpreta o Kung Lao. E ele volta como Shang Tsung porque é óbvio que ele tem que voltar como Shang Tsung, porque não faz sentido qualquer outro ator ser escalado para fazer aquele papel. Ele transformou o personagem dele. Se você pegou para si, pronto. Eu acho um absurdo que... Sem sacanagem, ele já começa a achar que tem aquelas coisas para ele ser asiático e tal, sabe? A figura dele fica muito, né, marcada por esse tipo de filme. Mas, notoriamente, ele é um ator muito melhor do que vários dos filmes que ele fez. Porque, infelizmente, né, ele fez muita bomba também, né? Mas ele é aquele tipo de ator que nunca deixou de dar uma performance comprometida. Não importa se ele tá contracenando com Wesley Snipes, com Sean Connery, com Gary Daniels, com Dolph Lundgren, com Robin Shaw. Ele é foda. Lorenzo Lamas, já vi ele Lorenzo Lamas fazendo uma série do Renegado também. Aquela série da Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, tem um episódio que eles lutam no episódio, sabe qual é? Ela participa de um campeonato de artes marciais, ela luta contra ele. O maluco entrega, brother. Ele é muito bom. Bom, eu falei do Passagem para o Inferno, né? Que foi outro filme que ele fez com o Dolph, né? E é um filme, inclusive, que é do Isaac Valentine, né? Poderia ser mais assistido. O filme é basicamente uma versão de filme de ação de Um Conto de Fadas. Eu sempre lembro dele naquele filme do Pion, né? O Nemesis. Ele tá bem, não aparece muito, mas a participação dele é boa. E falando também de atores asiáticos ou descendentes de asiáticos, esse filme tem uma coleção de figuraças que a gente adora, né? Inclusive aparecendo em papéis diminutos, né? O Toshiro Obata, o Philip Tan, né? Que eu comentei mais cedo, né? Que aparece um pouco antes. Tem também das pessoas que aparecem só pra apanhar mesmo. Tem o Wong Yong, tem o Leon Lee, tem o James Lu. O grande Gerald Okamura, né, como torturador. Só faltou o James Hong. Quase todo mundo que fez Aventureiro do Bairro Proibido tá ali, né? Exato. Aliás, o James Lu, que você esqueceu de citar, que também está no filme, também era uma figura marcante do cinema B. Nossa, o James Lu tá em que cena mesmo? Ele tá em várias, assim, ele só se fode no filme. Ainda tem uma pequena participação do Simon Rhee, que é irmão do Philip Rhee, né? Que o Simon Rhee ele é o cara de tapa-olho do Operação Kickboxer, né? Que ele tá no ringue que o Dolph Lundgren invade logo no começo. Ele é um dos lutadores. E o James Lu, ele, por exemplo, ele tem outros também, mas ele tá na cena da sauna. Sim. Ele toma uma banda do Brandon Lee, que vai dar um chute no Brandon Lee, quando ele se agacha, dá um chute, assim, uma banda na rasteira, nas pernas dele, que ele cai, assim, de costela na quina do negócio e cai no dado, que eu só fico, desde aquilo eu fico, ai, cara, não deve ter passado aquela cena, não é possível. É dali pra cuidar da costela dele, cara, não é possível. Pois e esses caras que a gente citou, assim, que você vê que estão sem falas, né, eles estão na lista dos distantes, né, que é realmente como eles começaram, né? Antes de
de James Liu ter esse destaque, né? Esse pessoal é tudo artista marcial e aparecer para cena de briga. Basicamente é o que eles faziam. Inclusive o Wong Yong já tinha feito Duro de Matar, né? Já tinha feito Aventureiros do Lar Proibido. Já tinha feito, sim. Action Jackson, ele tá lá. E é muito maneiro porque uma rapaziada que tá nesse filme, assim, já eram vários deles, eles já eram dublês com presença constante em Hollywood há quase uma década e tal. Uma outra coisa da cultura japonesa, né, que eu não sabia até então, né, que foi apresentado esse filme, né, foi o chamado seppuku, né, o suicídio, né? Que há um momento do filme que a personagem da Tia Carrere tá para fazer isso, né? E antes do Kenner salvar ela, ele mata uns 8 ou 9 sujeitos antes, né? São exatamente 9. Inclusive o personagem do Brandon Lee maravilhoso disse, cara, você não pode invadir, tem pelo menos 9 caras na casa. Aí ele vai lá, mata todo mundo, pode com ela. Aí depois que eu e aí, como é que ela tá? Ela tá bem, mas não foi fácil. Tive que matar 9 caras pra poder salvá-la. Uma coisa assim, tipo, ridículo aquilo, sabe? Se gabando do que ele fez, é muito bom. É ridículo, novamente, no melhor sentido, né? Aliás, o que vocês acham do fato do resgate? Essa cena do resgate também é uma cena que eu acho que é o tipo de veículo que é para mostrar que o Dolph Lundgren ele ainda tinha alguma coisa de, talvez, de bola da vez, né? No cinema de ação americano na época. Porque ele é um misto de Van Damme com Schwarzenegger, né? Fazendo aquela cena, você não acha? Ele dá chute na cara, ele atira, ele vira um carro com a força do seu Mook. Basicamente o deus da ação ali, né? Ele é uma máquina de matar. Aliás, eu queria perguntar uma coisa. A gente não falou ainda, ele resgata a Tia Carrere. Tia Carrere, que é uma atriz e cantora que, na minha opinião, merecia ser muito mais lembrada. E embora ela interprete um tipo que seja totalmente estereotipado da donzela em perigo, que é incapaz de fazer qualquer coisa por si, né, nesse filme, depende de tudo, né, da figura do herói. E você ainda mistura o fato de ser um homem e de ser um homem branco, né? Você tem a figura do White Savior ali, né? Pesada, contribuindo pra isso. Vai deixar um negócio bem, como é que diz, pós-moderno, né? Bem bonito. O pessoal agora, pro jovem de 20 anos de idade que tá descobrindo cinema agora, né? Ficar bem feliz, né? O que vocês acham dessa... Eu ia dizer dessa mulher, mas aquilo não é uma mulher. Aquilo é uma outra coisa. Eu não tenho o substantivo ou o adjetivo para definir o que seria Tia Carrere. Esse foi o primeiro filme que vocês viram essa, então, jovem e bela atriz? Pra mim foi. E depois já assisti, ela tá maravilhosa em True Lies, né, de James Cameron, né? Esses são os 2 filmes que eu tenho, digamos assim, uma lembrança mais distante, né? Com a Tia Carrere. Eu também. E depois foram alguns filmes que ela fez com a Nui Mage, né? Que eu assisti também em VHS na época. Que era filmes como o Top of the World, que tem o Peter Weller, tem o Dennis Hopper. É um filme do Sidney J. Furie, né? Um filme que é muito legal. Tem o Ponto de Impacto também, onde ela novamente tá cercada por um elenco muito bom. Ela contracenando com o John Lithgow, com o Donald Sutherland, né? E o Thomas Ian Griffith também. E também um filme chamado Os Imortais, né? É um filme até um tanto... A gente tem que usar esse adjetivo aqui, porque é um filme que, obviamente, tá nesse contexto, né? Daquele filme de crimes tarantinesco, né? É um filme, novamente, que tem um elenco muito legal, né? Tem o Eric Roberts, né? Tem o Chris Rock, antes de ser um mastro cômico, né? Ele já era um cômico mais conhecido, mas não era famoso a ponto de depois aparecer no Máquina Mortífera 4, por exemplo. Tem o Clarence Williams 3, tem o William Forsythe, tem muita gente ali, muita gente nesse filme aí. O John Patoliano também, né? E por aí vai. E, obviamente, né? Quanto mais idiota, melhor. Pensei que você não fosse citar esse. Esse foi o primeiro filme que eu vi. Assim como o Massacre do Bairro Japonês, é um filme que você vê ela cantando. Aliás, vamos combinar uma coisa, né? Tia Carrere canta pra caralho. Subestimadíssima. Eu acho a cena dela na boate desse filme, por exemplo, né, no Massacre, ela tá cantando lá algum clássico do R&B, não sei. Você percebe como ela tem uma voz maravilhosa, uma interpretação linda. E quanto exemplo melhor, além dela ser, né, tudo aquilo ali que a gente tá vendo, né, e eu vi esse filme no cinema na época, ou seja, eu pude ver Tia Carrere gigante na minha frente, como isso não afetou, né, minha percepção sobre as mulheres na minha vida. Ela tem uma interpretação de Fire, do Jimi Hendrix, e Ballroom Blitz, do Sweet, são do caralho, meu irmão. Eu acho, esse é outro caso que, assim, meu, por que o Hollywood não gostava dessa mulher pra não botar ela, sabe? Bom, ela fez alguns grandes filmes, sabe? Por que, meu irmão? Caralho. Por que essa mulher não ficou maior, brother?
Eu acho que ela apareceu cedo demais, cara. Sem sacanagem. Eu acho que se ela tivesse vindo agora, talvez ela fosse ter atenção devida. Eu sempre achei ela, porra, injustiçadaça. E você, Ronald? Qual a sua experiência aí? Não, vocês resumiram tudo bem. A minha primeira foi com o Massacre do Bairro Japonês e logo depois com o True Lies, mas eu tenho mais lembrança dela ainda em Massacre do Bairro Japonês. Depois fui vendo ela em vários outros filmes. Eu acho também que ela canta muito bem e talvez se ela fosse mais conhecida, se tivesse investido talvez mais ainda na carreira de cantora do que de atriz. Ela também tá em Sol Nascente e com o Conquistador, né? Na moral, cara, que mundo que a gente vive, cara. Ainda me venho falar de meritocracia nessa porra. Mas vamos mudar agora o foco. Vamos falar um pouco sobre a ação de Massacre no Bairro Japonês. Bom, o Mark L. Lester, ele não é exatamente um diretor no nível de um Walter Hill, um artesão do gênero. Não um John Woo. Não, de forma alguma. De forma alguma. Mas, por outro lado, ele é um cara que ele, de maneira geral, na obra dele, ele sempre soube, inclusive no Armados Perigosos, que é um dos piores filmes dos anos 80, né? Aquela comédia que comentei do John Candy com o Eugene Levi. A única cena boa do filme é uma cena de ação, que envolve lá não sei se é um caminhão, um ônibus. Ele é meio que bom pra fazer esse tipo de coisa, vocês não acham, não, gente? Sim. Lá de trás você já percebe que ele é bom em criar um espetáculo de ação, né? De criar uma coisa, às vezes até maior do que o orçamento parecia permitir. E isso pode ser visto no final, literalmente explosivo, do Firestarter, Chamas da Vingança. Eu tenho a impressão de que o Mark Lester ele foi contratado especialmente por conta do final do filme, que é... Nossa, é realmente um final literalmente espetacular, entendeu? Com os efeitos, a ação, os figurantes pegando fogo, por aí vai. E você vê que a ação do Mark Lester é uma ação direta, né? Não tem filmice, não tem câmera lenta, não tem esses truques safados de câmera, de pós-produção. Não tem. Ele não precisa disso. Inclusive no Massacre no Bairro Japonês você pode até fazer um top aí das melhores sequências de ação, porque uma vai ficando melhor, outras piores, mas sim, sempre num nível legal de se ver. O filme é um filme que basicamente se resume em cenas de ação atrás da outra, né? Com algumas ligações que tem alguns diálogos ali expositivos e tal, para construir alguma coisa que se chama filme. O objetivo dele é fazer filmes, sequências de ação. E, cara, eu gosto muito por exemplo, coisas curtas, como a apresentação do Brandon Lee, por exemplo, que ele já troca uma porrada ali com o Dolph Lundgren, dá um giro pra trás, assim, e pronto, já rouba o filme pra si, pelo menos nas cenas de ação, nas cenas de luta. O Brandon Lee, você percebe que ele tem uns movimentos muito melhores que o do Dolph. Mas a cena da sauna, eu acho que seria a minha favorita. A cena da sauna, pra mim, é o grande highlight do filme, assim. São todas as cenas que são competentes, né? A cena de introdução do personagem do Dolph Lundgren, ela descendo no ringue, só aquilo já é incrível. Ele parece um super-herói de quadrinho, na corda ali. E ele é grande pra cacete, né? Os lutadores ali baixinho lá dele, né? Você consegue conceber muito fácil que com uma porrada ele destrói os dois. Rapaz, eu já sabia que esse filme ia ser especial quando o Lundgren dá um salto, né? Ele pula o carro que tá indo. A cena é sensacional. Essa é uma das cenas icônicas do filme. Acho que foi aí também que eu percebi que a gente ia ver uma coisa especial. Ia ter uma coisa especial para ver e rever pro resto da vida. Porque eu não me canso de ver o Dolph Lundgren pulando em cima de um carro que vinha em direção a ele. Mas o filme é cheio disso, né? Cheio de sequências espetaculares, assim, nesse sentido. Esse filme, na minha opinião, ele, se vocês repararem, depois aqui uns parceiros, assim, e tal, nunca eram os dois porradores, né? Pelo menos no cinema mais mainstream, você não era lá o Van Damme junto com, sei lá, o Michael Dudikoff, sabe? Você não tinha muito isso. No American Ninja você até tinha ali, né, o Jackson, né, que fazia ali uma parceria com o Joe, né, no American Ninja, que você, beleza, você sabia que tinha esse barato porque o Jackson também sabia da porrada. Mas esse é um filme em que os dois principais são porradores, cara. E cria-se até uma rivalidade, né? Tem a cena que eles vão entrar na boate e o Dolph Lundgren dá um soco no cara e o Brandon Lee assim, muito bem, não sei o que. Aí depois vem 3 caras, o Brandon Lee derrota os 3, o Dolph Lundgren olha assim e fala assim, você começou com que idade? Eu comecei com 4 anos a lutar. Ah, você tinha que ter começado mais cedo, você ficaria melhor. Eu só tinha 4 anos de idade, pô. Então, esse tipo de coisa é legal. E é interessante mesmo, você falou, porque, por exemplo, o Máquina Mortífera, que é um dos supra-sumos aí do Buddy Cop Movie, o Mel Gibson era o cara da ação. O Danny Glover
Era mais o tiro ali, mais estático. Ele não ia trocar soco com o Gary Busey no final. Tinha que ser o Mel Gibson. Nesse aí não chega no final e a gente, quando a ação se divide, o Brandon Lee vai pegar o Toshiro Obata. A cena de luta dele é bem legal e eu acho até mais legal do que o duelo final de espadas do que o do Dolph com o Yoshida, o Tagawa. Com certeza. Esse filme, ele é o mais próximo que eu consigo conceber de uma adaptação de um jogo tipo Double Dragon, Streets of Rage, esses clássicos beat'em ups que a gente adorava jogar quando a gente era moleque, né? É verdade. Não é um filme de videogame, mas notoriamente, se fossem fazer um filme, adaptação do troço desse, inclusive teve uma adaptação de Double Dragon alguns anos depois, eles teriam sido mais bem sucedidos se eles tivessem copiado o que foi feito aí. Com certeza. Eu acho até que podia ter tido uma continuação desse filme, né? Não teve porque, em termos financeiros, o filme não foi bem. Ele foi ter um reconhecimento tardio, inclusive depois do falecimento do Brandon Lee. Também foi daí que o pessoal foi ter mais interesse de ver o que o Brandon Lee fez antes. E esse filme, embora ele tenha tido um lançamento nos cinemas, mas não foi um super lançamento, né? Foi um número limitado de salas nos Estados Unidos e teve países que foi direto para vídeo. E isso é um marco na carreira do Dolph, porque o Dolph até então só tinha lançamentos grandes para cinema, né? Depois que ele atingiu um certo status. A partir daí ele também entrou para a carreira do mercado do direct to video. Ele ainda teve filme lançado no cinema depois desse filme. Esse foi o primeiro. Teve, mas esse aí também não teve lançamento no cinema, né? Mas em muitos países foi lançado direto pro vídeo, foi o primeiro, né? Inclusive, eu li depois, né, que Massacre no Bairro Japonês foi o último filme que Dolph Lundgren fez para o Warner até o Creed 2, que foi em 2018. Mas a gente tem que lembrar que a Warner é a mesmo pessoal que deu uma carreira pro Christopher Nolan e pro Zack Snyder. Então a gente sabe que as perspectivas dessa rapaziada não é dos caras. Os caras não pensam muito bem o que estão fazendo. Não, é verdade, isso é verdade. Porque uma figura dessa nas mãos, um Dolph Lundgren, podendo fazer tudo o que quisesse com ele, como é que dispensa o cara assim, né? E esse filme, você tem uma coisa que me incomoda um pouco na ação, por outro lado, francamente, os tiroteios eles não tem nada demais. O que às vezes é que eles são em profusão e são corretos. Plano contra plano, você não tem nada ali muito espetacular nesse sentido. As coreografias das cenas de tiroteio são funcionais pra cacete, não são nada demais, né? Mas o que me incomoda é que, embora tenha squibs na hora do tiroteio, as pessoas se acertarem ali, você tem umas cenas ali, tipo na cena em que eles estão na casa isolada lá do Landry, né? Que os bandidos vão atacar. Você vê que os tiros não perfuram a casa, que é basicamente de papel. É só aquela faísca. Eu me toquei disso em algum momento, em alguma das minhas 49 revisões desse filme ao longo da vida. Eu admito que isso me incomodou pra cacete. A falta de buraco de bala desse filme. Não foi por falta de orçamento, né? Porque eles explodem os carros, queimam depois a casa. Não foi por falta de orçamento. Foi por aquela fase estética da estética da faísca, né? Teve esse momento aí na primeira parte dos anos 90, que eles gostavam de botar essa faísquinha no lugar de furos. Era comum. Isso nunca me incomodou, não. Beleza, gente. Vamos então, né? A nossa cotação aqui, pessoal, de Massacre no Bairro Japonês. Eu acho que eu vou começar dessa vez com você, Oswaldo Neto. De 1 a 5 estrelas, que nota você dá para este filme? Bom, eu vou semear a discórdia aqui. Massacre no Bairro Japonês, assim, vamos combinar, é um filme sensacional. Não é sempre que o cinema de ação pode entregar um filme como esse, né? Você vê que realmente é mais resultado de acidentes felizes do que algo que foi, digamos assim, proposital. Inclusive, esse filme que tá aí não é bem o que o McNash tinha em mente. Também não é bem o que a Warner tinha em mente, né? Para terem mexido tanto nele. Que, inclusive, a Warner não acreditou no filme a ponto de ter dado esse lançamento reduzido que deu a ele. E ele foi ter criado aí esse culto com o passar do tempo, especialmente, como falei, né, depois aí do falecimento aí, o triste falecimento do Brandon Lee, né, durante as filmagens de O Corvo. Eu gosto bastante do filme, mas não a ponto de dar 4 estrelas para ele. Eu acho que ele ainda fica um tanto no meio do caminho, ele tem alguma coisa ali que não faz ele ser como um substituto. Para citar um exemplo do recente de conversa da gente do Poeira, né? Em termos de diversão, de doideiras, assim, ele é inferior ao substituto nesse aspecto. Então, a minha nota basicamente vai ser um 3,5. Eu acho um filme muito bom. É um filme, digamos assim, é um filme que é espetacular,
Mas as cenas de ação dele também não tem nada assim de tão espetacular assim. Eu sinto falta. É um filme que não tem também o trabalho de ação de O Comando para Matar, por exemplo. Enfim, eu gosto bastante, mas não a ponto de dar um 4 estrelas para ele, ou 5. Bom, eu acho que você tem direito a uma opinião, né? E Ronald Mesmo que ela Perrone, esteja errada, né? mesmo que ela esteja errada, claro. E você, Ronald Perrone, qual é a sua cotação para este filme? Não, mas eu também concordo um pouco com o que o Oswaldo falou, mas eu acho que compensa o grau de divertimento que esse filme me proporciona, compensa para os detalhes, vários pontos que também eu não acho que transforme ele numa obra-prima. Então, assim, não é uma obra-prima, também não vai ser abaixo de 4. Eu vou dar um 4,5 pelo grau de diversão que ele me proporciona, pelos personagens. Eu acho a relação do Dolph com o Brandon Lee simplesmente uma das melhores do cinema de buddy movie. Eu gosto muito das cenas de ação, principalmente as cenas de luta. Eu acho que estão bem acima da média do que os filmes que não eram de artes marciais estavam fazendo no cinema americano. Eu gosto da direção, gosto dos diálogos. Enfim, é um filme que me diverte bastante. E tem um lado nostálgico muito forte, que às vezes a gente não gosta muito de assumir, mas a gente acaba assumindo. E isso influencia bastante na minha nota também. Eu vou dar 4,5. Eu tentei não me levar por esse lado nostálgico. Eu vou dizer uma coisa, esse é um filme que eu, de alguma forma, dependendo do momento da minha vida que eu assisti esse filme, eu tinha um desenho diferente. Ele saiu de ser um dos melhores filmes de todos os tempos para ser um dos piores filmes de todos os tempos, porque foi aquele período que eu descobri Jack Chan e cinema asiático. Então teve uma época que eu não aguentava assistir esse filme, que eu fiquei muito frustrado. Quando você descobre Jack Chan, depois de anos vendo, né, esses filmes, assim, é um pouco difícil às vezes você voltar, se divertir igual, né, pelo mesmo prazer que você tinha antes. Mas por outro lado, assim, vendo essa minha, sei lá, 63ª reassistida na vida que eu vi esse filme, que é um filme que eventualmente, por algum motivo, eu vivia vendo ele, né? Eu cheguei a estar com o VHS da minha tia, que estava comprando esse filme usado, né? E o filme acho que deve estar aqui em casa até hoje, inclusive, em algum lugar, porque eu nunca devolvi para ela. É um filme que eu admito que hoje em dia, eu admiro ele. Beleza, a ação do filme tá longe de ser a melhor do mundo, inclusive porque se fazia em Hollywood naquele período. Você tem coisas melhores sendo feitas ali. A trama, ela é extremamente simples, sem nada demais. As atuações, eu acho consistentes, francamente, mas os personagens não são figuras assim, sabe, profundas. Só que é um filme tão enxuto, tão seco, tão sem gordura, tão direto ao ponto e tão eficiente que ele acaba se tornando, assim, na minha opinião, eu acho que os cursos de cinema deveriam estudar esse filme. Eu acho que deveria ser proibido você estudar cinema e você não analisar o roteiro do filme, não pensar como aquele filme funciona, porque tudo que não precisa estar no filme não tá. O filme é incrível, é definido, é seco. Esse filme, se ele fosse um shape, ele seria o Bruce Lee sem camisa em Operação Dragão. Não tem uma gordura, é só pele e músculo. E é um filme curtinho, ou seja, um corpo menor, mais mirrado. Então, embora não seja uma obra-prima em si, ele chega muito perto disso. Ele é um daqueles filmes que ninguém estava planejando que ele fosse daquele jeito, e ele foi daquele jeito. E no fim das contas, às vezes a vida, ela acontece independente das nossas vontades e da nossa boa intenção. E ainda assim, deu tudo certo. É 4,5, velho. Não tem como ser menos que isso. Não é mais, mas não tem como ser menos que isso. Ele realmente, o Massacre do Bairro Japonês, ele tem, por conta justamente de ser um filme realmente mais seco, mais direto ao ponto, assim, tudo, ele realmente tem essa pegada de filmão B, sabe? Que eu gosto bastante nele. E também é um filme que, por incrível que pareça, né, mesmo sendo um filme de 91, é um filme que basicamente é quase anos 80 puro, né? Tá tudo ali. Né? Então ele cria essa coisa da nostalgia dos anos 80, mesmo sem ser um filme dos anos 80, né? Cara, você falou uma questão que é interessante. Esse é um filme que ele nunca consegue, assim, se elevar para além da sua natureza B. Se o Walter Hill tivesse dirigido esse filme, ele ia pegar uma premissa B dessas e levar aquilo para algum outro canto que você não estaria esperando, sabe? Ele estaria alguma poesia, alguma coisa aí. O Mark L. Lester, ele é muito mais aquele um pedreiro da indústria de cinema, né? Ele é um cara que ele sabe levantar uma parede. Você nunca chamaria ele para construir um arranha-céu. Mas se tu quiser construir um muro, o cara vai fazer direitinho o trabalho. E, então eu acho que tem um mérito nisso. Se ele nunca vai para além desse seu espírito B, não vai para além de uma certa, né, natureza grindhouse ali, por outro lado, é justamente o fato daquilo estar tão exposto
aquilo ser vestido quase que como uma armadura, ainda que involuntariamente, acaba tornando ele tão interessante para mim. Bom, rapaziada, eu acho que o único segmento possível que nós podemos dar a essa conversa é um top 5 do Lundgren, né? Pensando aqui nos seus veículos como astro. Quais são os seus 5 filmes favoritos dele como astro? Quem gostaria de começar? Eu posso começar. Maravilha. Ronald Perrone, dê-me seu top 5. Eu não vou colocar em ordem, não, mas esses são os meus 5 favoritos dele. Talvez aqui falando eu chegue pelo menos num favorito. E eu já vou colocar logo de cara o Massacre no Bairro Japonês. Não tem como eu deixar esse de fora, porque o Dolph nesse filme, acho que a essência do cinema dele tá toda aqui nesse personagem. Vou colocar também o Justiceiro, adaptação do quadrinho, do primeiro adaptação do quadrinho do personagem, que é um filme que eu acho bem foda, e provavelmente esse seja o meu favorito dessa lista. Vou botar o Joshua Tree, que eu não lembro o nome desse filme em português. Fuga Alucinante, eu acho, né? Não é Fuga Mortal, não? Fuga Mortal. Fuga Mortal. Esse filme é bem legal. Tem uma influência já do John Woo no cinema de ação dos anos 90. O Vic Armstrong dirigiu. Vou colocar o Dark Angel, que é o Dolph Lundgren policial caçando um alienígena vivido pelo Matias Ruiz. É um filmaço. E vou botar eu não lembro o nome dele em português também, mas ele tem 2 nomes lá fora. Ele tem The Shooter e também Hidden Assassin. Eu esqueci o nome desse filme em português, mas é dirigido pelo Ted Kotcheff do Desafio Final, parece. Desafio Final, pode ser, eu acho que é isso mesmo. É um filme que se passa já na Europa, ó, tem um climão de filme de ação europeu, e é muito bom. Tem uma história muito boa, mais sério, é um filme mais sério de ação, assim, que é bem legal. Esse seria o meu 5. Maravilha, Ronald. E você, Oswaldo? Quais são os seus 5 filmes favoritos de Dolph Lundgren? Massacre no Bairro Japonês, obviamente, Soldado Universal. Vou incluir também O Justiceiro, Red Scorpion, do Joseph Zito. E vou incluir também esse filme do Kotcheff, que é muito bom, Desafio Final. Rapaziada, pra mim é meio difícil. Eu admito que eu tô há muitos anos sem assistir vários filmes dele, mas eu vou fazer o seguinte, também sem muita ordem. Vou colocar também Massacre no Bairro Japonês, né? Tamo junto. Vou colocar o Fuga Mortal. Eu vou incluir nessa aí o Grande Anjo Negro, que é um grande filme, maravilhoso. Eu vou colocar nessa aí também um filme dele, que por anos foi meu favorito, talvez ainda seja, mas eu preciso muito de rever, que é Homem de Guerra, que eu sempre achei um filme subestimadíssimo, assim. Acho esse filme, porra, do caralho, e com um elenco de apoio maravilhoso. E eu vou, pra fechar essa lista, eu vou fazer o seguinte. Como tem muitos filmes que eu não assisto há muito tempo, eu não sei o que eu vou achar deles, né? Eu vou colocar um filme dele, que eu não tenho tantos anos assim que eu vi, e que eu acho mal bacana, da fase já dele direct to video, que é o Confronto Final, The Mechanic, que é um filme que ele fez, eu não sei se foi em 2009, dirigido e protagonizado por ele, que é um filme desses filmados ali, né, com dinheiro russo, sei lá, o búlgaro, que eu acho o filme mó competente, assim, o filme é mó divertido. Mas eu vou fazer como menção honrosa aqui, eu vou colocar o Red Scorpion, né, que eu adorava quando era criança, mas eu não vejo há muitos anos. E tinha um, cara, que eu lembro que eu achava muito torto, mas eu achava maneiro, que é o Pentathlon. Eu gostava um bocado desse filme também. A minha menção honrosa, né, iria justamente para 2 filmes que ele dirigiu. É justamente o The Mechanic e o filme que sai aqui no Brasil como Ação e Reação, Icarus, que é muito legal. Dolph Lundgren, literalmente um grande homem, com seus quase metros de altura, e um dos maiores paus que Brandon Lee já viu em um homem. Enfim, pessoal, o programa vai ficando por aqui. Não deixe de nos acompanhar, né, no Instagram, em @cinepoeirapodcast. Estamos também no Facebook. Temos o nosso e-mail, né, o cinepoeirapodcast@gmail.com. E por favor, diz pra gente, o que você acha de Massacre no Bairro Japonês? Qual que é o seu filme favorito do Dolph Lundgren? Qual que é o seu filme favorito do Mark Lester? Comenta aí com a gente, tá bom? A gente fica aqui no aguardo de vocês. Estamos no seu agregador de podcast favorito e já sabe, um grande abraço e até a próxima semana.